que largar um pouco do trabalho para estar vindo aqui participar desse seminário da nossa região sobre o saneamento básico da nossa região. E gostaria muito de agradecer a presença de todos e gostaria de contar com a participação de todos, tá? E deixo à vontade a Ana, que vai estar dando início ao nosso trabalho. Bom dia a todos. Meu nome é Ana, sou engenheira da CONEI, a empresa que está fazendo esse trabalho junto com vocês. A empresa foi contratada pela GEVAP, a Bacia do Paraíba do Sul, ela tem uma agência e aqui, como é uma das nascentes do Paraíba do Sul, ela está investindo nesta área para manutenção e proteção dos mananciais do Paraíba do Sul. E a gente está fazendo então esse plano municipal de saneamento básico, visando principalmente a melhoria da qualidade de vida e do saneamento da saúde para a população. Esse é o foco do plano, esse é o objetivo nosso hoje aqui e vai ser sempre em todos os encontros que a gente tiver. Esse trabalho é um trabalho que dura um ano, a gente começou no ano passado, em setembro, e iremos até agosto deste ano fazendo esse acompanhamento junto a vocês, o trabalho técnico no escritório, trabalho de campo. Eu agora acabei de chegar, exatamente estava no campo dando uma verificada em algumas informações. A gente está fazendo um mapeamento para o GPS de todas as infraestruturas do município. Tudo isso vai ser passado ao município para que ele possa ter um controle maior, possa ter uma gerência melhor e um acompanhamento a longo prazo, que é o objetivo do plano. O plano ele tem um horizonte de 25 anos, então a gente está imaginando, está planejando para o futuro, para as próximas gerações, o que vai ser feito no município em relação ao saneamento. E saneamento são 4 vertentes: o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a drenagem pluvial e os resíduos sólidos, que é o nosso lixo. A gente está na fase de final de caracterização, o município já recebeu o documento, e estamos também no diagnóstico, que é hoje que estamos aqui levantando informações de diagnóstico, que é o nosso objetivo. O que é o diagnóstico? O diagnóstico é uma fotografia. A gente quer revelar exatamente como o município é nessas 4 vertentes: na água, no esgoto, na drenagem e no lixo. É isso que a gente está buscando, e quanto mais real for essa fotografia, quanto mais clara, simples e direta, mostrando exatamente como é, sem maquiagem, sem enganação, sem nada disso, nosso objetivo não é esse, mais fácil vai ser o resto do trabalho e o planejamento futuro vai ser real, não vai ser uma coisa falsa. Então o objetivo hoje aqui é a gente levantar realmente onde tem problema, onde tem alguma deficiência, onde falta alguma coisa, os lugares que são bons, isso também a gente está levantando, o que funciona bem, para a gente ter exatamente como é. E a partir daí a gente poder planejar o futuro. Então eu vou passar agora a palavra para a Ana Paula, que ela vai mostrar. A gente fez uma apresentação em que a gente mostra as informações que a gente já levantou da caracterização, quando a gente esteve aqui em novembro, e algumas informações que a gente já levantou também de forma secundária, nesse período sobre o diagnóstico. Então a gente tem o IBGE, a gente tem o Sistema Nacional de Informações, a gente tem várias fontes que vão nos dando essas informações, mas a gente também precisa das informações de vocês. Então depois dessa apresentação a gente vai querer fazer uma oficina com vocês, a gente vai querer que vocês falem com a gente vai ter mapas, a Ana Paula vai explicar isso tudo depois, mas então eu vou pedir para ela passar a apresentação e aí depois a gente trabalha junto. Obrigada, Ana. Bom dia a todos, todo mundo aqui cedinho, isso é muito bom. E justamente isso, vamos dizer, que é a grande importância. Como a Ana está falando, a gente precisa de um retrato. Ela usa muito essa analogia da foto, eu uso muito da questão da saúde. E a gente está num estabelecimento de saúde, acho que a secretária está aqui, nada mais justo. É como se a cidade fosse um corpo, né? E nós os médicos. Então, aqui temos representantes de cada local, cada localidade, que vai poder dizer, olha, aqui está assim, aqui está assado. Porque só assim, só com, vamos dizer, com um diagnóstico correto, que podemos vislumbrar um medicamento ou uma situação de correção daquela doença, daquele problema. Então, a importância dessa participação plural das diversas áreas da cidade, seja da área urbana, da área rural, jovens, adultos, porque cada um tem uma visão sobre o problema. Às vezes, o problema para um não é o do outro, mas cabe a nós, os técnicos, analisarmos e tornarmos esta fala de vocês, que é a fala popular, daquela que vivencia aquilo, no engenheirês de solução.
Então é isso que é grande importância, porque a Lei 11.445, ela também ela obriga que tenhamos uma linguagem popular. Então, se em algum momento eu falar, olha, eu não sei que palavra é essa, não sei o que significa drenagem, podem parar, falar, que eu vou explicar um pouco melhor sobre isso, porque é uma questão de obrigação protocolar realmente para a elaboração desse processo, que todos entendam toda a fase. Então, nós estamos justamente nessa fase de diagnóstico e fizemos para isso alguns levantamentos. Isso foi que a Ana falou inicialmente, que nosso contrato começou em setembro e hoje nós já estamos aqui em fevereiro aqui, fazendo esse seminário. Voltaremos aqui outras vezes no mês de junho e em agosto, quando vai ter audiência pública. Uma coisa também importante a lembrar que é o seguinte, a partir daqui, vocês vão ter a responsabilidade de implementar a política de saneamento, porque o plano de saneamento não te dá um projeto, não vai lhe dar uma obra. Ele vai te dar as diretrizes para o crescimento da cidade, dos 4 segmentos de saneamento, de uma forma integrada dos 4. Então, ele não é um projeto, ele não é uma obra. Eu ainda há pouco falei com o Pedro Salésio, justamente essa diferença, né? O que é um plano, o que é um projeto, o que é uma obra. E a gente usa muito a analogia de uma festa de aniversário, tipo, eu tenho um planejamento de comemorar um aniversário. Então, coisas que eu tenho que levar, são os recursos, né? Recursos humanos, se eu vou querer um animador, se eu não vou ter cozinheiro, um garçom ou não. Se eu vou recurso financeiro, eu vou ter que pagar já com 3 meses de antecedência, que eu não tenho dinheiro em cash, então eu vou fazer meu planejamento para fazer aquele pagamento, tá? E o material, olha, vou precisar de farinha, de bolo, isso, aquilo, outro. Então, esse tudo é um planejamento. Aí você vai para o projeto. O projeto do bolo específico, o que é? O projeto do bolo específico é comprar os ingredientes, saber o tempo que vai ficar no forno, ficar tempo pronto para a festa. Aí tem o projeto do animador, que ele vai entrar em tal momento da festa. Então, na verdade, o planejamento, ela engloba vários projetos de vários segmentos, no caso do saneamento, de água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos, de forma integrada. Para quê? Que quando chegar, no caso, a hora da festa, tudo funcione. O animador entre na hora certa, o dinheiro esteja ali para pagar aquela pessoa na hora. Então é para isso que serve o plano, né? É uma visão geral dos 4 segmentos para saber aonde vai entrar a mão de obra na hora certa, o tipo de serviço na hora certa e o próprio dinheiro. Por quê? Como a Ana falou, são 25 anos. Você vai poder se planejar, né? Então a gente vai saber, olha, daqui a 5 anos, no curto prazo, a necessidade, o custo para vocês terem 100% de abastecimento, 100% da captação de esgoto, tem que cumprir tais protocolos, vai custar tanto, vai ter que tal densidade. Por quê? Como vai ser visto aqui, nós analisamos tudo, inclusive, por exemplo, a densidade demográfica. Então a gente vê que cresce muito pouco, mas a gente nota que nessa área toda de Minas também está tendo um advento de indústrias que estão chegando, de móveis, tudo mais, estão crescendo a cidade. Então essa verdade é importante, porque muda o crescimento normal que hoje existe, a curva. Então isso é analisado. Nós analisamos também a distribuição da densidade demográfica na própria cidade. A gente vê que se concentra realmente mais no centro, na sede, né? Outra coisa também, quer dizer, foi analisado tudo, tem informações que não estão aqui, o relevo, porque isso, por exemplo, para a drenagem, para a gestão dos resíduos é muito importante. Não pode jogar um lixo em cima, porque aquele caldo do lixo vai e desce. Então, isso tudo é pensado, observado. A questão da geologia, geomorfologia, a fauna, flora, tudo isso é observado para a elaboração desse trabalho. A área de cobertura, a gente sempre destaca um pouquinho, vou botar aqui, a área de cobertura está muito ruim, mas se você notar nos amarelinhos aqui, isso daí significa a única parte verde que sobrou, o restante é o desmatado. Aqui é a questão dos processos minerários, o que está em pesquisa, esse daqui, se eu não me engano, é licenciamento, amarelo, hidrografia, isso também a Ana está falando. No caso, a Divinésia, ela faz parte da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, assim como o estado de São Paulo e Rio de Janeiro, quer dizer, Minas Gerais também faz parte, e Divinésia está aqui
nesse ponto, né? E segue geralmente esse caminho São Paulo, Minas, Rio, nesse sentido, em alguns casos. Em outros, Minas, São Paulo, Rio. Bem, aqui, quando a gente pega só o retrato da cidade, destacamos esses córregos que estão aqui, eles não estão legíveis, mas eles são as nossas bases para drenagem, mas vão ser apresentadas mais adiante. Verificamos que a questão do DH, muitas pessoas falam assim, o que a saúde tem que a ver com saneamento? De início, a palavra são, né? Saneamento é tornar são, de saúde, ter saúde, então tem tudo a ver, porque é uma saúde coletiva, o saneamento. Ele não é uma saúde individual, lógico, o indivíduo vai ser beneficiado numa sociedade com saneamento. Entretanto, cabe, uma resposta individual, ainda que seja um esforço coletivo. Né? Então, o IDH é sempre verificado porque ele mede justamente essa qualidade de vida, priorizando os dois segmentos, saúde e educação. O econômico é o terceiro, porque existe a necessidade, mas dessa vez, diferente dos antigos índices, foi invertido esse valor, foi dado o primeiro valor, a saúde e a educação, por último, o econômico, sobre isso. O IDH ele veio, acho que um crescimento realmente favorável para mudar a qualidade de vida. Eu acho que foi uma evolução que, ao inverter esses valores, né? Então é levantada a questão da educação, a gente vê que está crescendo aqui na cidade. Na questão da saúde especificamente, às vezes a gente pediu para Pedro, precisamos de algumas doenças. Por quê? Parasitas são doenças que estão ligadas diretamente ao saneamento. Então, todas essas questões para a gente são importantes. Isso está sendo já nos fornecido, nos entregue, obrigada. Minha voz está engrossando um pouquinho. Bem, e a longevidade é isso, mostra que as pessoas estão vivendo até uma maior idade do que o comum. Então a gente vê que é uma coisa crescente, inclusive aqui dentro da cidade. E nós passamos praticamente por saneamento básico propriamente dito, que vamos falar um pouco de água, depois de esgoto, de drenagem de resíduos. Vamos lá. Esse é o sistema típico de abastecimento de água, né? E eu sempre resumo, porque eu acho esse meio aqui muito técnico, né? Então eu resumo o seguinte: captar, seja de uma área, de um rio ou de um poço, tratar de várias formas, reservar para garantir que todos recebam da mesma forma e distribuir para cada residência. Entendeu? Até porque, às vezes, um tratamento pode diferenciar de um sistema ou de outro. Esse é o sistema básico, né? Mas pode haver diferenças em algum sistema ou outro. Então, é tratar, captar, tratar, reservar, acumular para que todos recebam a mesma quantidade. Então, para ter uma equidade de distribuição. Aquilo é o sistema ideal. É o sistema ideal. E esse é o que existe aqui, que é a captação no córrego das Posses. Ele passa por duas elevatórias, ele chega numa estação de tratamento de água e, mais uma vez, ele é bombeado para cima, né? Tem um booster aqui, o reservatório, e ele é levado para as cidades, através aqui de Santa Filomena, e aquele está sem nome, não. É o principal. É o principal, tá? É o principal, o maior deles. Mas isso tudo é levantado, volume, quantidade, localização, e a malha que ele está abastecendo, tá? Agora, quando houver aqui a oficina, a gente tem que saber se está sendo eficiente, se está chegando, se não está chegando, e áreas que nem tem realmente alguma forma de abastecimento. É importante porque a lei de saneamento, essa Política Nacional de Saneamento, a lei 11.445, ela diz que todas as cidades têm que ter 100% de saneamento nos 4 segmentos. Então, nós temos que fazer uma análise para que daqui a 5 anos tenha X%, 15 anos tanto, e ao chegar aos 25, 100%, todo mundo, inclusive com um crescimento populacional calculado. Né? Bem, a captação, aqui está aqui no ficou fora do lugar, que é o córrego das Posses, né? Então ele foi levantado também. Bem, aqui tem o reservatório, né? É a ETA, o reservatório, acho que
Isso, a ETA, né? O reservatório não estava com a imagem. Bem, a ETA estava ali, mas acho que é bem central na cidade, né? Acho que o reservatório todo mundo vê. todo mundo vê, é aquele mesmo que está ali, esse aqui, né? Bem, esse é o sistema de esgotamento sanitário ideal e o comum. Ele é o contrário do abastecimento. Você recolhe das casas, trata, existem várias formas de tratamento e volta para o corpo hídrico, seja um rio, um lago, um mar, quando é perto da praia, o pessoal faz emissário, às vezes vocês veem umas polêmicas, não quero emissário aqui, quero emissário ali, acontece. Mas é a mesma coisa do que a outra, o caminho inverso. Tira do coletivo, trata e volta para o corpo hídrico. Tratamento, inclusive, da parte nodosa do material, tá? Que pode ser qualquer tipo de tratamento. E o que acontece aqui? A gente só tem a informação do IBGE e que ele diz que 46% é coletado, 42% ele é jogado direto no rio-mar. Mas esse aqui coletado, quase 50%, a gente tem que entender o seguinte: o que a pesquisa do IBGE faz? Chega no cidadão comum, que às vezes não tem certo tipo de conhecimento, e pergunta: o que acontece com o teu esgoto? Eu aperto a válvula e não vejo mais. Aí para ela está sendo tratado. Só que às vezes, isso aqui muitas vezes se soma a esse valor. Está indo para rio, para lago, para mar. Por quê? A pessoa, o cidadão comum, não sabe diferenciar, não sabe dizer se aquilo está sendo tratado ou não. Às vezes já pegou a construção, não sabe o que está acontecendo ali. Entendeu? Isso acontece. Às vezes a solução é individual e ele não sabe que seria esse laranja, por exemplo, da fossa e tudo mais. Ele não sabe diferenciar entre um sistema e outro. Ele só fala assim, é tratado. Entendeu? Então esse é um dado que a gente tem que estudar mais profundamente. Para isso que servem essas oficinas, para a gente entender. E pode-se falar o que quiser, cabe a gente a traduzir para as nossas técnicas. E isso eu falo bastante importante. Não fiquem inibidos. Ontem, né, estava até as meninas da escola, todas, perguntando, mas o que é isso aqui? E conseguimos, dá para a gente analisar. A gente está aqui justamente para isso, essas informações. Então é isso que geralmente acontece. O coletivo e volta o esgoto sem nenhum tratamento. Bem, aqui a gente verificou um desses pontos que acontecem. Quer dizer, existem outros que a gente tem no trabalho, mas a gente apresentou especificamente esse, que verificamos através do diagnóstico. Bem, agora falando de drenagem, nós verificamos o índice de chuvas que em umas cidades ao redor, por não possuir nenhum equipamento de medida na própria cidade. Então a gente teve uma curva, umas normais, que a gente chama de normais, significativa, que a gente verifica que de abril até setembro, aqui até diferente das outras cidades, tem 2 meses a mais, começa um pouco antes, acaba um pouco depois, né? É realmente um período bem seco. E depois a questão de setembro, né? Não, de outubro até março, uma época de chuvas. Mas se você notar, ela nos dá essa média. E é acima dessa média que, quando a gente vai tratar com a drenagem, a gente se preocupa, a gente toma atenção. É a partir dali que a gente trabalha na observação. E tomando dessa forma, nós subdividimos, para fins do nosso trabalho, em 3 subbacias, tá? E que nós nomeamos com os principais nomes dos rios. Se eu não me engano, aqui é o Ubá, esse aqui é esse aqui é São Francisco, não é isso? E aqui tem um que eu não estou conseguindo ver o nome. Bem, é o Ubá Pequeno, o Ubá Pequeno. Então, foi subdividido nessas 3 bacias e nela nós vamos trabalhar, né, para a questão de drenagem. Entretanto, esse também, como todos, tem um esquema de ideal. Então, uma área urbana, o ideal é o quê? Ter a boca de lobo, poços de visita para a limpeza do sistema condutor. Que isso aqui também vai para onde? Né? Só que não pode ter esgoto, não pode ter nada, porque esse aqui vai sem tratamento. É a água da chuva.
Então ela só é canalizada para ir para o rio, numa área urbana, e o que faltou ali é um pouco de floresta atrás, porque a parte de cobertura verde é uma parte fundamental do sistema de drenagem. Qual é a importância da cobertura verde para sistemas de drenagem? São várias. Uma delas é, por exemplo, cai a chuva na cidade como um todo. Geralmente as cidades têm um contorno de colinas e ela fica bem na parte mais baixa no meio. Aí o que acontece? Quando tem a chuva e se tem mata, elas retêm o solo, a água. E aquela pouca que vai correr pela superfície, ela tem barreiras que segura, dando a oportunidade daquela chuva que caiu sobre a cidade escorrer. Então você não tem um acúmulo grande de água num pequeno período de chuva, que acontece muito em cidade grande, a gente vê isso, até cidade pequena, porque é tudo ao mesmo tempo. Chove, escorre, e a outra está chovendo, não tem tempo de escorrer, mistura a água toda e alaga tudo, né? Então esta é a dinâmica. Então a gente observa que, observou justamente os pontos de alagamento, o entorno deles, você vê que são poucas plantas que tem ao entorno, né? Aqui tem, aqui também, né? A parte de, também alaga, não é isso? A marca de uma residência você vê bem aqui. Isso você verifica que não tem uma mata mais densa para segurar, mas isso vale para até o centro da cidade. Muitas vezes em algumas cidades que nós estamos indo, isso acontece, entendeu? Porque como fica no fundo de um vale, aquilo tudo vai ao mesmo tempo, sem nada que segure a quantidade de água. Então é mais água ao mesmo tempo. Aí tem gente que até que fala assim, passou 15 minutos e sumiu tudo, chove. Mas naquela hora, chove tudo ao mesmo tempo, enche demais, por falta justamente dessa dinâmica, dessa quebra, dessa barreira que a vegetação faz, fora e dentro da cidade. O lixo, esse é o caminho normal também, que é a questão que você separa em casa ou através separado no centro de triagem. Então tem os recicláveis, tem o orgânico que vai para a compostagem e um aterro sanitário. Bem, aqui na cidade, vocês estão contemplados com uma unidade de triagem e compostagem para os resíduos sólidos. Bem, e esse é um segmento normal de resíduos sólidos, né? Desde a sua compra, aí você tem o seu rejeito, ou um próprio material que você joga fora, ou então a embalagem, né? Que é o que a gente costuma jogar fora, e o acondicionamento. O acondicionamento é uma observação que durante esse trabalho é feito, porque a pessoa coloca, aí às vezes vem a chuva, aí atrapalha a drenagem. Por isso a interrelação de trabalhar os 4 segmentos também de saneamento ao mesmo tempo. Tá? Porque aí vem atrapalha a drenagem. Aí se aquilo é uma água de abastecimento, você polui, tem que mudar o tipo de tratamento. Então, todos os sistemas estão ligados. Então, o acondicionamento é uma coisa importante observada, dia, horário, como a pessoa coloca o seu lixo, como dispõe, se existe lei na cidade para isso, se não existe, tudo isso é levantado. A questão de horário de coleta, tipo de coleta, tudo isso é feito, inclusive a parte de tratamento, até, vamos dizer, o resíduo no ciclo voltar ao consumo. Bem, a partir de agosto desse ano, só vai ser permitido aterro sanitário. Aterro controlado e lixão, nem pensar. Isso por programa federal, que é a Lei 12.305, e uma lei de Minas Gerais, do Estado de Minas Gerais, que é um programa que eles estão implantando já há uns 2, 3 anos, então vai ser proibido. Só aterro sanitário vai ser permitido e para rejeito. Então o material, você já tem a unidade de triagem, já é uma coisa boa, porque você já tem composto e você já tem os materiais reciclados sendo separados. O aterro sanitário ele vai ter por obrigação o quê? O terreno vai ter que ser preparado, nivelado, impermeabilizado, não ser contaminado, para não contaminar o lençol freático. O churume ele é tratado e uma cobertura diária. Se não tem um desses, e a captura de gás, se não tiver um desses, não é aterro sanitário, é aterro controlado. Para ser um aterro sanitário, tem que ter todas essas regras cumpridas. E isso é lei a partir desse ano. Assim como foi uma observação que eu conversei ao conversar com o Pedro, mais cedo também, que é a questão de que acreditavam que o plano de saneamento fazia também o plano de gestão integrada de resíduos sólidos. Não faz. São coisas distintas,
Uma vamos dizer, são políticas, que é o que a gente está fazendo, política de saneamento, com uma visão de interlocução entre os saneamentos, e outra coisa é um programa de gestão integrada de resíduos sólidos. Mas eu lembro, Pedro, esse ano a GEVAP, assim como abriu um edital para fazer o plano de saneamento, ela abriu também esse plano de gestão integrada de resíduos sólidos. A cidade é só se inscrever para tentar ser contemplada, ser sorteada aí nos programas, para fazer parte, né? Porque quando a gente foi começar lá na GEVAP, parece que vão ser muitas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais contempladas, inclusive por causa dessa lei que faz com que, em agosto desse ano, não se possa mais ter nenhum desses dois. O que acontece? Às vezes a gente tem até uma unidade de tratamento, mas aquele matéria que fala, o rejeito que sobra, as pessoas ainda estão colocando muitas vezes, às vezes em aterro controlado, somente aqui em Minas, mas não vai poder. Vai poder só aterro sanitário. Bem, e qual é a característica do lixo aqui na cidade? Nós não conseguimos achar um levantamento específico daqui de Divinésia. Entretanto, isso aqui é um gráfico do Brasil e esse aqui com cidades mineiras. Se eu não me engano, isso aqui é com mais de 400 mil habitantes, 200 mil habitantes, 100 mil habitantes, menos de 20 mil. Então nós pegamos esse. Entretanto, se vocês notarem, os gráficos não são diferentes entre si. Eles são muito parecidos. Então, isso, em resumo, o que nos dá? Quase 70% é só matéria orgânica e 33% não é. Agora, em algumas cidades que nós fomos, e isso é uma questão que vocês, quando estiver aqui na oficina, seria importante nos passar para verificar essa realidade ou não, porque algumas foi mais fácil identificar isso, outras não, como a Casa de Divinésia. O que acontece nessas outras cidades? Por ser uma área rural, essa parte orgânica, às vezes, não existe. Por quê? É alimentação de animal, entendeu? E a pessoa usava a própria agricultura como fertilizante. Ela reutiliza aquele material. Ela aterra durante um certo tempo, porque é só orgânico, e depois aproveita aquilo como fertilizante em algum momento. Então, aqui, nesse caso, a gente não conseguiu vislumbrar de forma visual, identificar visualmente, então pode ser que isso seja verdade. Entretanto, a gente é uma demanda que a gente quer puxar de vocês. Se existe essa questão do lixo ser aproveitado para animais ou para a própria agricultura. Aqui, quando é a mesma coisa, o IBGE é aquela questão, a pessoa pergunta, seu lixo é coletado? A pessoa ela não diz se é bom, se é ruim, se está na hora, se não está na hora. Está coletado, está coletado. Então, aqui é dito que 42% é coletado e que aquele 41% seria o lixo público, né, o de limpeza geral da cidade. Então, a população diz que é tratado. Ela não diz também se vamos dizer, desculpa, coletado. Não diz se é tratado, se não é tratado. Ela só diz sim, o lixo sai dali para algum lugar. Tá? Mas é uma questão a se observar, importante é ser levantado hoje durante as oficinas. E esse daqui seria um resumo do que acontece com os resíduos. Né? RPU é resíduo público e entulho, ele é feito por um caminhão basculante e ele vai para uma unidade de triagem e compostagem e vai depois para ter controlados em conjunto com essa unidade. O doméstico ele é condicionado na geração, na própria pessoa, no domicílio, e é colocado geralmente frente à rua. Ele é coletado por um caminhão, o mesmo caminhão, e levado para o mesmo destino. O resíduo de serviço de saúde, ele, dentro das unidades, ele é trabalhado pelos próprios agentes de saúde que trabalham nelas, fazendo a separação dos materiais que são contaminantes, seringas e outras lâminas, que são realmente perfurocortantes e contaminantes, resíduos de vacinas que às vezes sobram, eles são separados entre outros materiais, né? E ele é condicionado internamente e depois é terceirizado a coleta até o destino final. Ele é incinerado e é levado ao destino final. Né? Bem, e aqui é tal da usina de triagem e compostagem, aqui mostrando a parte de entulho, como está sendo trabalhada.
Né? Aqui seria um espaço de compostagem, junto com a parte de canal de drenagem. A esteira de separação de material. Né? Uma outra foto do entulho, vendo de outra forma. E aqui a parte do aterro controlado. Né? Aí mostra a outra parte da unidade. Né? Bem, e esse é o retrato. A partir de agora que a gente vai precisar realmente interagir. Como eu falei, a gente precisa dos sintomas, do que vocês conhecem. Porque como vocês vivem aqui, vocês têm um olho diferente da gente. Até porque quando a gente faz uma visita, a gente é praticamente guiado a alguns pontos. Mas talvez não aquele que seja importante para cada um de vocês aqui. Então é isso que a gente pede. Então a gente vai separar, eu acho que dá para separar em 2 grupos, não dá, Ana? A gente separa em 2 grupos, um desse lado direito, outro do lado esquerdo, né? E a gente vai sentar com um formulário, a gente faz uma rodinha, senta com o formulário e um mapinha. Então algumas coisas nós vamos marcar nos mapas e a outra no formulário. Então preencha esse formulário, vamos fazer essa dinâmica que vai ser importante para o nosso diagnóstico, tá? Foram mostrados também, a gente até marcou aqui no nosso mapa, vários pontos de alagamento, os 3 pontos fortes, um ali perto da área industrial, um perto da escola e um bairro mais aqui próximo, que também tem esse problema de alagamento recorrente. Foi falado da falta de bocas de lobos, de insuficiência de rede, todos esses problemas. Foi falado na relação ao esgoto, de vários pontos de maus cheiros, de pontos de, a gente até marcou alguns, de esgoto a céu aberto, que quando chove fica um cheiro forte de esgoto aqui, principalmente aqui perto no centro. Foi em relação também ao lixo, a coleta não há problema, mas é um problema de educação ambiental, das pessoas jogando em terrenos baldios, jogando em rios, queimando lixo, e colocando em horários que não há coleta, então os cachorros vão, derrubam o tambor, espalham o lixo em todo lugar. A gente até também chegou a marcar alguns pontos específicos, mas isso é uma coisa mais generalizada, pelo que eu pude entender. Acontece em vários lugares esse tipo de problema. Então todas essas coisas foram levantadas. Tem alguma coisa que eu estou esquecendo, pessoal, específico? Vocês lembrem? A gente colocou aqui também a questão de o pessoal que mexe com construção, joga aqueles entulhos todos na rua e às vezes não é coletado. Quando vem a chuva, aquilo escoa e vai para a drenagem, vai fazendo o alagamento, né? Vai enchendo todos os bueiros. Verdade, esqueci de anotar isso aqui. Obrigada, realmente isso também foi falado, a questão do entulho que vai sendo levado para os bueiros e vai dando problema na cidade. Meu grupo, Ana, ficou um pouco mais espaçado para um grupo grande, então, na verdade, eu fui mais ou menos orientando na apresentação, mas o que eu identifiquei foram, através até do grupo executivo, que vai fazer parte, evidenciar que na época que houve um problema de enchente específica, foram 6 pontes que saíram, dessas 4 já estão sendo refeitos, alguns lugares já estão sendo identificados, então, que é uma coisa importante para a gente. A água também com cloro, com cheiro de cloro, e a cor também foi uma coisa observada aqui entre as pessoas. A preocupação também com a área rural em questão de saneamento, né, com a coletividade, com o restante. E também essa questão da área aqui, ou de novos loteamentos, com a questão do esgoto a céu aberto, ou até o desconhecimento do que acontece com o esgoto a partir do seu domicílio. Esse pessoal daqui que é grande, tem mais alguma contribuição assim significativa que vocês acham importante citar? Não?
Foi mais, então, esse serve como resumo, né? O restante está anotado, não é isso? Então, o restante está anotado, passa a palavra aqui para Pedro Salles para ele fazer o encerramento. Vamos, Pedro. Você conhece todo mundo? É verdade? Não é, Ana? Claro. Eu tenho medo. Agradecer a humanidade de estar presente, né? E a gente fazer parte desse grande plano de saneamento básico que é muito importante para o nosso município, né? Tá, lembra disso aqui, ó. Ah, tá. Isso é importante. Tudo mulheres, né? Isso é maravilhoso, né, menina? É isso aí. Agradecer a presença de todo mundo aí que a gente convidou, né? O pessoal que fez presente. Eu acho que o pessoal mais jovem aí, que, né, esse plano é um plano para 20, 30 anos aí, eles vão poder acompanhar mais, né, perto, né? Vão ser mais críticos, mas acho que a opinião pública, né, é o que ajuda a desenvolver o plano. E a questão que a gente está aqui também no trabalho do meio ambiente, né, juntamente com a Secretaria em Ação, a disponibilidade, dispondo também com a técnica de meio ambiente. A gente tem uma equipe para mim estar trabalhando junto nesse plano de saneamento básico, que a gente está incumbido em ajudar a CONEM, né, para poder confeccionar esse plano de uma forma bem característica, bem tranquila, para que leve também no nosso município. É muito importante. A gente, nessa parte do meio ambiente, a gente tem envolvimento com a empresa. Nós temos o nosso engenheiro Paulo, que também dá um grande apoio para a gente aí, né? O nosso secretário Joaquim, e todos os presentes que a gente convidou, eu agradeço de coração. E a gente vai ter mais encontros, né? A gente vai ter mais em breve aí, que a gente vai poder marcar. E eu agradeço todo mundo que eu tenho que falar isso. Eu só vou complementar, você está aqui ensinando. E o pessoal tem um blog, né? Isso, aqui, essa última linha aqui, penúltima, desculpa, ela tem contrato 22, agevap.blogspot. Essa dinâmica que nós fizemos hoje, vocês podem contribuir mandando informação para lá, seus familiares, seus vizinhos, fotos. Olha, choveu agora e aconteceu aqui do lado. Tinha uma foto, manda, que isso aqui é importante, vocês podem mandar para esse endereço eletrônico. Vai dar a apresentação lá. Vai estar essa apresentação de hoje vai estar lá, as fotos de hoje, tudo isso vai estar lá também. Nós vamos oferecer para vocês Vai aqui estar no site todo. um coffee break, né? A reunião está encerrada.